Agora está sendo transmitida. Sim. Pronto, Nair, acho que agora você pode começar. Então tá, Sônia, muito obrigada. Eu quero dar boa noite a todos, cumprimentar as pessoas que estão aqui conosco na sala do Zoom e aqueles que nos acompanham pelo Facebook. Nós estamos iniciando agora o 17º encontro da série Lives Cátedra Intercom. Começamos esse encontro lá no dia 5 de maio, quando nós falamos sobre utopias e distopias com o presidente da Intercom, o professor Giovandro Ferreira. E vamos encerrar na semana que vem, no dia 7 de julho, e nós vamos falar sobre os veículos de comunicação e a pandemia. Então, eu gostaria de agradecer a todos os grupos de pesquisa que têm participado conosco, e hoje agradeço especialmente ao Grupo Geografias da Comunicação, que está aqui conosco hoje, oferecendo este encontro. Nós temos uma organização das lives, mas nós atuamos apenas na organização geral. Quem produz os encontros, quem convida os palestrantes é o próprio grupo de pesquisa. E hoje nós temos aqui o Grupo Geografias da Comunicação, então estamos recebendo aqui 3 professoras, a professora Sônia Virgínia Moreira, a professora Nélia Del Bianco e a professora Jaqueline Deolindo. Então, eu agradeço ao Grupo Geografias da Comunicação que está aqui conosco hoje. E gostaria de falar para você que está nos acompanhando aqui na sala do Zoom e no Facebook, que você pode fazer perguntas, você pode fazer questionamentos, você pode participar. Você pode deixar suas questões aqui pelo chat do Zoom ou pelo Facebook, que eu vou mediar esse encontro e vou levar as perguntas para as nossas palestrantes. Então, participe, acompanhe conosco. O bacana de uma live é quando todo mundo fala, quando todo mundo participa. Então, você que nos acompanha, seja bem-vindo e vamos começar, então. Eu gostaria, inicialmente, de apresentar o tema desse nosso encontro de hoje. O tema que o GP, Geografias da Comunicação, escolheu foi a escassez dos recursos de comunicação em diferentes escalas, a utopia de um país conectado na pandemia de 2020. Um tema bastante pertinente e que, com certeza, vai render um evento bem interessante hoje. Então, eu gostaria de apresentar primeiro as nossas convidadas, a professora Sônia Virgínia Moreira, que é doutora em comunicação pela USP, é professora do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é pesquisadora de jornalismo e radiodifusão, com ênfase em jornalismo, estudos de rádio, audiovisual, indústria de mídia e geografias da comunicação. Boa noite, Sônia. É um prazer recebê-la aqui nesse encontro. Boa noite, Nair. A oportunidade para a gente do grupo, para a gente que está há tanto tempo na Intercom, que pesquisa, é sempre uma maravilha ter essa oportunidade. Boa noite. Muito obrigada. Também estamos recebendo a professora Nélia Del Bianco, que é doutora em comunicação pela USP, é professora dos programas de pós-graduação em comunicação da Universidade de Brasília e da Universidade Federal de Goiás. Ela realiza estudos sobre políticas de comunicação com ênfase em radiodifusão, infraestrutura de comunicação audiovisual e telecomunicações e transformações tecnológicas. Boa noite, Nélia. É um prazer recebê-la aqui nesse encontro hoje. Boa noite, Nair. Um prazer enorme falar nessa live da Intercom. É uma iniciativa muito interessante que permite a todos os nossos pesquisadores terem oportunidade para falar no momento em que estamos todos em casa. E, então, é nesse momento que nós podemos compartilhar um pouco das nossas pesquisas diante da impossibilidade de termos um encontro ao vivo e a cores, que é o nosso tradicional Congresso da Intercom. Obrigada, Nélia. Também recebemos a professora Jaqueline Deolindo, que é doutora em comunicação pela UERJ, é professora do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense, em campus do Goitacazes, e coordena o curso de jornalismo na Universidade do Norte Fluminense.
A Jaqueline, ela pesquisa jornalismo local e regional, com ênfase nas dimensões geográficas e econômicas das mídias do interior fluminense. Boa noite, Jaqueline. É um prazer recebê-la aqui. Oi, Nair. Boa noite. Agradeço muito o convite, a oportunidade de nosso grupo estar mostrando um pouquinho, né, das nossas preocupações de pesquisa. Quero parabenizar vocês pela iniciativa e dar boa noite a todo mundo que está nos assistindo aqui na sala, né, e também na transmissão ao vivo aí pelo Facebook. Então, agradecendo a presença das três, em nome da Cátedra Intercom e da equipe que organiza essas lives, eu gostaria de agradecer muito ao grupo de pesquisa Geografias da Comunicação e às nossas três palestrantes de hoje. E quero também agradecer aos participantes que estão conosco aqui na sala do Zoom e que nos acompanham pelo Facebook. Você pode fazer a sua pergunta, pode fazer o seu questionamento, você pode mandar um abraço, você pode participar. O importante é a interação. Participe aqui conosco. Antes de começar, a gente não havia combinado isso não, mas eu sou diretora científica da Intercom e coordeno os grupos de pesquisa. Então, eu queria pedir à professora Sônia Virgínia que, rapidinho, falasse para nós o que é esse grupo Geografias da Comunicação, professora. O que esse grupo pesquisa? Bom, vamos lá. Bonaí, antes de tudo, é realmente muito especial essa oportunidade da live, essa possibilidade de apresentação que a gente está tendo aqui hoje. O grupo das geografias, na verdade, ele surge de uma constatação um pouco óbvia de que nós, pesquisadores da comunicação, e ele começa em 2009, a gente pesquisava bastante história no âmbito da comunicação. E a geografia era uma disciplina que estava um pouco afastada, invisível, mesmo nos estudos, apesar de muitos pesquisadores já trabalharem com mapas, fazer textos sobre territórios, da comunicação. Então, você tinha elementos geográficos que já faziam parte dos estudos da comunicação, mas eles não estavam declaradamente sendo considerados como elementos da geografia. Então, acho que o grupo das geografias veio reunir todo mundo que, de uma maneira ou de outra, já tinha interesse pelo tema e foi uma reunião bastante natural. E se a gente olhar para trás da produção desses 10 anos, a gente vai ver que é exatamente isso. Quem estuda cidade, quem estuda região, de uma maneira ou de outra, teve esse... ficou nesse guarda-chuva, sob esse guarda-chuva das geografias. E quem quiser saber mais informações sobre o grupo, no portal da Intercom, o grupo tem uma página. O portal da Intercom é www.intercom.org.br. É só procurar lá na página dos grupos nas páginas dos grupos de pesquisa, e o grupo Geografias da Comunicação tem uma página lá com todas as informações. Então tá, vamos para o assunto de hoje. O assunto é a escassez dos recursos de comunicação em diferentes escalas, a utopia de um país conectado na pandemia de 2020. Vamos começar então com a professora Sônia Virgínia, não é isso, professora? Podemos, claro. Eu acho que essa oportunidade da gente falar de escassez nesse momento, porque nós estamos aqui conectados, todo mundo pode se ver, pode acompanhar a live, mas é sempre importante a gente lembrar que nós fazemos parte de uma fatia muito... uma fatia pequena da população brasileira, porque nem todo mundo tem acesso à internet. E essa questão de quem estuda a comunicação no Brasil, a questão do acesso à internet, à informação, ao mundo digital, sempre foi um assunto recorrente. Pode passar, né? E aí a gente colocou... Não, tá passando aqui, mas ninguém tá me vendo, não, só tô ouvindo.
tem um áudio vazando. Só uma para voltar, Nélia. Palestra sobre um tema que é bem favor. do meu TCC. Aí é da Eu queria pedir Intercom, a todos que eu fui... que ligassem os seus microfones. Eu queria pedir a todos que desligassem os seus microfones para que não haja interferência de áudio. Por favor, todos os participantes aqui da sala, desliguem os seus microfones. Por gentileza. Eu acho que agora sim, Sônia. Tá bom, sem... Bom, mas essa tela eu acho interessante porque quando a gente começou a pesquisar, desde 2018, eu e Nélia trabalhamos com um projeto que se chama Regiões de Sombra e de Silêncio no Brasil. Por que de sombras? Porque a gente ainda tem lugares no Brasil que, por incrível que pareça, não tem rádio, não tem televisão. Pensar que não tem rádio parece uma coisa meio difícil, né? Mas existem regiões no Brasil em que as pessoas não têm acesso a isso, à rádio. E de silêncio, maior ainda, porque nós temos muito problemas de telefonia ainda, né? Mesmo que o celular hoje esteja tão presente na vida das pessoas, em que muita gente se conecta à internet, principalmente pelo celular, e a gente vai falar bastante disso aqui, das formas de conexão, tem muita gente que ainda vive nessas regiões de silêncio. E eu acho que nós, pesquisadores, muitas vezes, eu, na verdade, me tomo como referência nisso. Durante muito tempo, eu pesquisei os grandes grupos de comunicação. E nos grandes grupos, a gente está sempre pensando no macro, de tudo que existe, da fartura, da abundância, principalmente de informação e de comunicação. Mas quando a gente olha para o Brasil, nós vemos que existe muita carência, né? Então, a questão da escassez é um problema. E a internet mostrou isso, mostrou o caminho da abundância, né? Das informações. E o mundo acessado pelo teclado, pela voz. Essas fotos que vocês estão vendo aí são de crianças que estão estudando, alguns com computador, outros sem. Essa foto que foi emblemática, que foi da Caixa Econômica, todo mundo tendo que se registrar, ter uma conta bancária para poder ter direito a receber os 600 reais dessa política governamental nesse momento de pandemia. E, para mim, essa foto que está aqui embaixo, à esquerda do vídeo, ao lado do texto, na verdade, é uma mãe com 2 filhos, mas eram 6 filhos. E eles, quando a pandemia veio, eles moram numa cidade de Goiás, e quando a pandemia veio, eles não tinham como ter aulas e o único canal que eles tinham é o celular da mãe. O celular nem aparece direito, nem dá para a gente ver nessa foto, mas é assim que os meninos estão estudando na casa, em casa e pelo celular da mãe. Então, esse nosso olhar, eu acredito, de educadores, de pesquisadores, eles vão frequentemente nos conduzir a esse mundo de escassez que vai se contrapor ao mundo da abundância. E aquela dualidade econômica que lá na década de 70 o economista Edmar Bastos já designava como Belíndia, né? Metade Bélgica, metade Índia do Brasil. Hoje, eu acho que pode equivaler também à existência simultânea do que a gente pode entender como mundos que são visíveis e invisíveis no mundo digital, né? Essa percepção do que está aparente, do que é óbvio, daquilo que está escondido, que não está manifesto,
vale para todos os setores, para vários setores, né? E a gente pode nomear alguns, os demográficos, as bases de dados oficiais, porque nem sempre é fácil a gente conseguir informação, há muitas informações invisíveis, mesmo políticas de comunicação, e eu acho que muitas vezes a própria produção acadêmica, há uma produção acadêmica que tem visibilidade, que é visível, mas acho também que tem uma produção acadêmica que é invisível e que a gente precisava conhecer. Eu, com frequência, me surpreendo muito com as produções dos programas de pós-graduação. E 10 anos atrás, a gente já falava da invisibilidade da geografia na comunicação a partir de um texto de um pesquisador norte-americano chamado Ken Hillis. Ele é da Universidade de North Carolina e ele trabalha com mídia e tecnologia e escreveu um texto bastante interessante em que ele dizia que da invisibilidade da comunicação na geografia. Então, ele falava da parte dos geógrafos, que os geógrafos não prestavam atenção na comunicação e como as novas tecnologias faziam com que a comunicação fosse um elemento importante para os estudos na geografia. Então, quando a pandemia chegou, a partir de março, no Brasil, tudo foi um pouco reescalonado, né? Ela recolocou, ela trouxe à luz muitas coisas, inclusive essa invisibilidade de muitas pessoas no mundo digital. Então, expôs de uma forma muito brutal um apartheid não oficial. Então, o que a gente tem como dados, né? No Brasil, 10% mais ricos, eles concentram 42% da renda oficial, segundo o último relatório do Índice de Desenvolvimento Humano da ONU. Ou os dados do IBGE de 2019, que dizem que a parcela de 1% da população com maiores salários correspondia, em 2018, a quase 34 vezes o rendimento de 50% da população com maior rendimento. Então, a gente vai vendo esses gaps aí no nosso Brasil, né? Esses números são muito fortes. E no início da pandemia também ganharam visibilidade alguns números, quase 42. Esses números que eu vou citar, eu recolhi de matérias que foram publicadas em jornais, porque eles eram, cada um tinha uma fonte. Então, a gente tinha 42 milhões de brasileiros invisíveis para as políticas governamentais, 5,5 milhões de trabalhadores informais, eles corriam o risco de perder a ajuda federal de R$600, porque eles não tinham como se cadastrar. 11,3 milhões de analfabetos não corriam risco também de receber o auxílio de R$600. 10,9 milhões de trabalhadores elegíveis ao auxílio emergencial estavam fora do cadastro único. Vocês veem quantas fontes, né, quantas bases de dados a gente tem, e isso é uma coisa muito comum no Brasil. Nós temos que lidar com várias bases para a gente poder trabalhar determinados temas, e o tema da escassez é um deles, né? Então, tudo isso mostrou, esses números todos mostraram aquilo que a própria mídia começou a chamar de brasileiros invisíveis, mostrou que ainda existem no Brasil essas regiões de sombra, sem tecnologia, os instrumentos de comunicação são escassos e as pessoas não têm acesso à informação e a serviços digitais. E isso significa, isso compreende, né? A própria cidade, a gente pode estar falando de metrópoles, mas a gente também está falando do interior. Então, não é que na cidade isso está resolvido, não. A Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios de 2019 foi publicada esse ano, mas os dados são de 2018, mostrava que quase 21% dos nossos municípios não tinham internet. Então, os brasileiros invisíveis, eles moram principalmente nas áreas rurais, eles são
um pouquinho mais de 50%. Mas também eles estão nas grandes cidades, nas metrópoles. 17% dos municípios não têm conexão. Então, o objetivo aqui é discutir essa escassez pelo olhar das geografias, na comunicação, e a gente pensa a partir de escala, a partir de território, e pensa também a partir das políticas públicas de comunicação, que é de acesso às tecnologias. E a ideia é mostrar como que meios e suportes digitais de comunicação podem atender as demandas da sociedade, além de receber esses auxílios, poder estudar, trabalhar, se informar, essas coisas. Então, esse é um leque assim, bastante amplo do que a gente vai conversar aqui. Obrigada. Bom, eu gostaria de falar um pouco do aspecto específico da comunicação, que a pandemia acabou expondo, né, essa desigualdade digital, ou como eu diria o Manuel Castello, essa divisória digital. E nós tomamos como base, já que nós temos várias possibilidades de bancos de dados, alguns mais fáceis, outros menos, mas a pesquisa TIC 2019, que foi divulgada, que é uma pesquisa produzida pelo grupo do CGI, foi produzida e divulgada agora em maio de 2020, ela mostra o seguinte, que 70 milhões dos nossos brasileiros, eles têm acesso precário à internet ou nenhum acesso. Isso é um dado bastante significativo, porque se entende que de 1 a 4 brasileiros não têm acesso à internet, o que corresponde a em torno de 47 milhões de brasileiros. E quando você olha para esses dados, buscando saber onde estão as fontes de desigualdade, de divisória digital, você vai perceber que eles estão entre os mais pobres, 35 milhões dessas pessoas estão nas áreas urbanas, ao contrário de que muitos poderiam pensar de que esses que não têm acesso estariam na zona rural. Na verdade, a parcela é um pouco menor, um pouco maior, são 47%, mas chama muita atenção o fato de que 23% eles estão em áreas urbanas, o que significa que estar na cidade não é necessariamente ter acesso a esses dispositivos. Então, nós temos aí 20 milhões de domicílios que não têm internet, o que corresponde a 28% do total que tem. E é muito dramático pensar que a população de classe D e E, ela corresponde a 43% dos não usuários. E o outro dado que chama muito a atenção é que esses não usuários de internet, eles constituem aquela parcela que não consegue acessar todos os benefícios mencionados pela Sônia, mas a gente vai ter uma parcela daqueles que têm o acesso, que são 58% da população, que só tem acesso pelo telefone celular. O que significa que 85% da classe C, D e E somente acessa a internet por meio do celular. E esse grupo convive com pacotes de celulares cada vez mais limitados, com uma dificuldade enorme de acessar dados mais complexos, dispositivos de aplicativos que exigem mais memória e velocidade, e o fato de que esse acesso nem sempre é regular e precário. E há um dado que nós vamos falar mais tarde, um pouquinho com mais detalhes, que é o fato de que a infraestrutura de torres no Brasil, ela não favorece, ela limita a qualidade do acesso, especialmente nas zonas, na periferia das cidades e nas cidades de pequeno porte. Nós temos mais de 300 leis em vigor que disciplinam a instalação de torres para celular. E, a depender da localidade, é praticamente impossível você ter uma torre funcionando e ajudando a fazer com que o sinal chegue melhor na casa de quem precisa. Jaqueline. Então, tudo isso que a gente está vendo aí, né, nos slides e na fala da Sônia e da Nélia, mostram para a gente um distanciamento, né, relevante
para ser pensado quando se trata de acesso, né, aos serviços e acesso a benefícios, né, como elas já haviam colocado. Existe um geógrafo, né, que nós sempre estudamos no grupo de Geografias da Comunicação, e fica aí a dica para quem não conhece, Milton Santos. Ele tem um livrinho muito interessante chamado O Espaço do Cidadão. E dentro desse livrinho, esse livro foi editado na época da reabertura política, né, reeditado depois quando fez 10 anos, então a gente encontra algumas reedições e algumas publicações que mesclam obras do Milton Santos com esse material. E dentro desse livro, ele tem um subcapítulo chamado da distribuição desigual da informação. Então, é exatamente isso que a gente está vendo nesses mapas que estão aqui e que foram publicados recentemente pela PNAD Contínua 2018, né? É a pesquisa mais recente sobre conectividade. E, de fato, né, se a gente for observar esses números, são pequenininhos, mas eu vou ler alguns deles aqui para vocês. E o que eles indicam? Eles indicam que 79,1% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet. Isso para a gente, né, quando a gente fala num bolo de 71%, parece ser algo grande, mas a gente tem aí um número importante de pessoas sem acesso, né? E da mesma maneira que não tem acesso a um serviço como o que a internet fornece, como a web fornece, né? E ali estão materiais de estudo, ali estão serviços públicos, ali estão informações que podem colaborar para que essas pessoas conheçam seus direitos ou exerçam, né, de alguma forma os seus deveres ou levem as suas demandas para as autoridades. É um número bastante grande de pessoas excluídas, certo? Então, a gente tem, por exemplo, um déficit de 30% dos domicílios do Nordeste. Se a gente for separar, né, por grandes regiões, 30,9% dos domicílios do Nordeste sofrem desse déficit de acesso à internet. 27% no Norte, 18,9% no Sul, 16,5% no Centro-Oeste e 15,2% no Sudeste. E se a gente for verificar por que essas pessoas não têm acesso à internet, a pesquisa indica que 24,3% dos domicílios não tinham internet porque nenhum morador sabia usar. Né? Então, existe um documento do IBGE muito interessante, que daqui a pouco também a gente vai citar, que é o REGIC 2008, e nesse documento, né, traz mapas de acesso e distribuição de sinais de televisão, internet, presença de domínios de internet sobre o território, produção de jornais. E quando fala sobre a localização dos domínios de internet, o REGIC fala num discurso da ubiquidade. Né? Principalmente para as novas gerações, pode parecer um grande absurdo que existam pessoas sem acesso a um serviço que poderia trazer uma série de melhorias, né, para a vida das pessoas, por trazer informações para elas, por permitir o acesso, né, a elas a uma série de informações e serviços. Mas não, em 24,3% dos domicílios não há internet porque nenhum morador sabia usar. E em 25,4%, o serviço de internet não foi contratado porque é considerado caro. Né? E, de fato, mesmo os pacotes mais baratos, eles não vão ser uma prioridade em casas, por exemplo, em que a pessoa tem que escolher entre um serviço desses e o leite das crianças, ou a luz, né? E há lugares no país que nem energia elétrica tem. Então, é uma coisa que é bastante escandalosa. Bom, os mapas também mostram, né, os dados da pesquisa também mostram que 4,5% das pessoas em todo o país, aí a gente não está falando de domicílio, a gente está falando de pessoas,
4,5% das pessoas que não acessam a internet não fazem isso, não acessam, porque o serviço não está disponível no lugar em que elas vivem ou frequentam. E daí, de novo, né, essas zonas de sombras, de silêncio e de exclusão que a Nélia e a Sônia estavam falando anteriormente. Isso acontece, de fato, mesmo dentro das cidades, né? Eu trabalho no interior do estado do Rio, eu moro numa cidade média, e às vezes a gente pensa que mesmo estando no estado do Rio, né? O estado do Rio é um lugar onde as pessoas podem ter acesso a tudo, porque é um estado pequeno, a capital sempre teve uma importância cultural, tecnológica muito grande, mas a gente passa por lugares aqui que nos lembram muito as dificuldades do sertão, por exemplo, né? Pessoas completamente desprovidas de qualquer meio de comunicação. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Então, pensando nisso e pensando no que Milton Santos dizia, ele colocava que a distância informativa ela pode resultar em distância política, porque uma vez que eu não tenho acesso à informação, eu não tenho condição de me posicionar diante das coisas que estão acontecendo, eu não tenho acesso a leituras do mundo. Né? Então, é um texto muito atual, né? Apesar aí de 30 anos passados. Ok, Sônia. Bom, agora sim, Nélia estava apressada, achando que não ia passar. Tempo. Desculpa, eu me empolguei. Não, imagina, Nélia, brincadeira, tudo sempre. Bom, essa questão das escalas, né? A gente faz algumas leituras, então, voltando lá àquela pergunta da Nair, que no início, com que a geografia da comunicação trabalha, trabalha, por exemplo, também com as escalas, né? E aí eu parto dessa... Tem um livro do Maurice Merleau-Ponty, que é um filósofo francês, que chama Visível e Invisível. A gente tem uma publicação aqui em português, e eu acho que teve uma publicação bem recente, até ano passado, desse mesmo texto dele. O original é lá de 64. E ele, falando sobre o que é o visível para nós, e a fenomenologia e o homem no mundo, ele diz que essa frase que eu acho muito impactante, que é verdade que o mundo é o que vemos e que, contudo, precisamos aprender a vê-lo. E eu acho que ela tem um impacto bastante forte, principalmente para a gente que trabalha com a educação, porque nós vemos o mundo e, ao mesmo tempo, nós precisamos aprender a vê-lo e a compartilhar. A gente faz isso cotidianamente dentro da sala de aula, das nossas pesquisas. E, voltando para o Harold, ele esse livro dele é um geógrafo, também é importante para a gente, porque nós temos ainda poucos estudos sobre as escalas no Brasil. A Maria Laura Silveira, que também trabalha com Milton Santos, escreveu muitas coisas, tem um texto super interessante que ela fez há mais de uns 15 anos atrás, trabalha com a escala, mas são poucos ainda. Então, o Harold, ele acaba sendo uma referência para a gente, porque ele é muito didático na apresentação do livro. E ele define a escala, então, como um dispositivo de ordenação da vida social, não só da vida social, mas também cultural, política e econômica. E diz que as escalas elas são produzidas socialmente, são produzidas no convívio social, e que é o alcance social que é o elemento definidor daquilo que vai ser considerado local, regional, nacional, e aí, quando a gente pensa na internet, do que pode ser considerado global. E esse conceito de escala vai permitir que a gente trate de questões de desenvolvimento que são espacialmente desiguais,
onde os espaços dentro de um mesmo grau específico de uma escala, como a região, por exemplo, podem ser mais semelhantes do que aqueles que existem além deles, como no caso dos processos globais, dos processos locais. Então, a perceber o mundo de acordo com essa dimensão escalar vai nos estimular a compreender os espaços, as relações de poder, como pensar que o global é mais influente nas escalas que o nacional ou local, e é bom a gente registrar que isso tem se revelado um equívoco, porque eu acredito que hoje a percepção do que é local tem muito mais força, muito mais peso, e está na origem, no início de muitos processos, que podem ser comparados ou reproduzidos, inclusive em outras escalas. Então, essa dimensão escalar vai nos ajudar com bastante frequência a perceber níveis de hierarquias importantes, que podem estar na base de muitas análises. Então, o que a gente está falando é nacional, é regional, é global, é local, às vezes até a gente trata disso sem perceber. E como que esse corte, essa camada que a gente está estudando ou está trabalhando, pode influenciar a nossa percepção de um objeto que a gente estuda? Então, um texto, um ponto bem relevante do livro do Harold é que a escala que ele começa o livro, a primeira escala, é o corpo, porque ele é a nossa escala mais próxima, é única, é o começo de tudo. Então, no mundo do capital, esse processo de globalização, principalmente com a disseminação das cadeias de produção globais, fez com que o corpo se tornasse corpo de consumidores, né? E nesse grande cenário global, cada vez mais invisível na economia contemporânea. Então, a forma do corpo ela vai se alterar na escala espacial. Ela é uma entidade individual, porque está integrado com a natureza, e também porque é um produto de integração transcultural. A gente está ligado com as histórias dos nossos ancestrais. Nossa vida faz parte de um contínuo, né, de entrelaçamentos culturais, afetivos. E no período da pandemia, esse contínuo foi afetado. E o corpo ganhou relevância porque ele é tanto uma entidade biológica como social. Então, hoje, de uma certa maneira incômodo a gente vê essas imagens muito frequentes, diárias e muito fortes, que são imagens nas ruas, em hospitais, em cemitérios, onde a gente vê o corpo, que é essa entidade individual, essa primeira escala, integrado com a natureza e com tantas outras culturas, sendo completamente devastado pela pandemia. Então, a questão da escala, a escala começar no corpo, é essencial porque ela se amplia muito nesse momento da pandemia. Já? Ok. É muito interessante a Sônia ter citado a escassez, né, também falando de escassez de estudos sobre escala aqui no Brasil. Eu gostaria de mencionar também o trabalho da professora Sônia Guiar, né, que no livro Territórios do Jornalismo tem um capítulo especial sobre escala, e é um trabalho assim bastante muito interessante, né, que eu acho que pode também nos ajudar a pensar aí essas questões. Aqui nós temos uma sequência de imagens, né, de representações do que seja escala para Andrew Harold, e nós vemos aqui, né, primeiro a escala círculo, e ali a gente tem a dimensão bem clara ali do corpo, né, como a Sônia estava falando, que está ligada, que está interligada, ou que abunda para o urbano para o regional, o nacional, o global, né, num sistema de círculo ou de espiral. Geralmente, essas duas imagens que estão aqui, a do círculo e da boneca russa, se parecem mais
com a ideia de escala, né, que a gente vê, e que a gente estuda e que a gente comenta, né, com mais frequência. Uma outra representação de escala que ele traz aqui no livro e que a gente precisa considerar de uma maneira bastante relevante é essa daqui de teia, por exemplo, né, em que nós falamos sobre as conexões. Então, nós temos representações de escala, né, ou de níveis escalares mais tradicionais, mas muito recentemente a gente tem visto nas mudanças, até por conta mesmo do avanço tecnológico e das conexões, por conta da internet ou por conta das redes, a prevalência de outros modelos, né, de escala. Isso aí vai significar que a gente não pode ver essas escalas de um ponto de vista vertical, né, de baixo para cima, ou a visão do menor para o maior, e isso é muito comum, principalmente, e daí eu vou puxar o peixe para minha brasa, quando a gente fala de mídia local, né? Quando a gente vai pensar a mídia do interior, a mídia da cidade pequena, como sendo, vou usar o neologismo, escalarmente inferior ou sobrepujada pela mídia das grandes cidades, né? Cada nível, cada escala, ela resguarda situações e características e dinâmicas muito próprias, né? E que merecem um olhar atento. Aqui nós temos outras duas representações de escala e que nos levam a pensar e a estudar as relações e as conexões. Essa do lado esquerdo é um mapa, digamos assim, né? Não é um mapa, mas é uma representação das conexões de grandes empresas globais de mídia, feitas por um grupo alemão de pesquisa. A pesquisa se chama o mundo da geografia, a geografia das cidades globais, né? E eles mostram como que essa escala é medida pelo número de conexões que as empresas de mídia de determinadas cidades do mundo, e aqui eles estão falando de cidades globais de mídia, como é o caso de Nova York, Berlim, Milão, né? Como que essa escala ela é medida pelo número de conexões que essas empresas têm com outras cidades do mundo. Cada um desses quadradinhos tem as iniciais das cidades, né, que estão conectadas entre si, e os quadradinhos mais escuros representam as cidades que têm conexões mais longas, digamos assim, mais intensas. E do lado de cá, do lado direito da tela, nós temos um mapa, né, um pedacinho de um mapa do REGIC, do Estudo Regiões de Influência das Cidades, do IBGE, mostrando como que as conexões também entre cidades dentro do nosso país podem ser medidas. Nesse caso, o mapa e a escala dentro do estudo Região de Influências das Cidades, os meninos comentaram aí, o Pedro e a Thaís estavam comentando aí no chat, né? O estudo mais recente acabou de sair, o REGIC 2018, já estou louca para ver. Vão mostrar como que as grandes metrópoles estabelecem conexões com as outras cidades de outros estados e do restante do país, e elas podem ser representadas por esses pontinhos vermelhos, né, esses losangos. Vocês podem observar que os raios vermelhos, eles vão indicar conexões mais longas, né, e mais amplas, mais numerosas também. E conforme vai diminuindo o tamanhozinho do ponto e a cor e o número e a extensão dos raios, a gente consegue observar aqui as conexões numa escala mais diminuta, mais local ou mais regional. Então, assim, é muito interessante quando a gente olha esses mapas e observa como que essas cidades se interligam e como isso ultrapassa os mapas, né, oficiais que a gente costuma manusear e estudar na escola até então. Nélia? Eu gostaria de ressaltar essas diferenças de escalas a partir da questão da internet,
Porque se você imagina aí que você tem 74% da população brasileira usando a internet, isso pode alimentar um certo dado de que nós temos um acesso interessante de internet e dá vazão para alimentar uma utopia de popularização da internet no Brasil a partir dos anos 90 e criando, inclusive, possibilidades libertadoras. No entanto, quando a gente olha numa escala nacional, as parcelas onde concentram a escassez, elas ficam obscurecidas. Então, há uma necessidade da gente ver os diferentes tipos de parâmetros de conexão à internet para que a gente possa ver esses níveis de desigualdade. Segundo a CGI, nós temos devemos sempre olhar para a internet a partir de 2 níveis. Um primeiro nível, que é ter ou não ter acesso. E um segundo nível da desigualdade é acessar, mas com diversos graus de limitação. Então, para se analisar o acesso, é preciso considerar esses graus de limitação. Então, aqui eu ressalto algumas questões desse grau de limitação. Se a gente considerar que 58% dos brasileiros acessam exclusivamente a internet pelo telefone móvel e que isso se concentra principalmente na classe D e E, e que foi a classe que mais precisou de acessar os recursos públicos, na sua grande maioria todos oferecidos pelo celular, nós podemos até dizer que sim, isso criou muitas dificuldades, embora o dado nacional possa dar uma ideia de que, nossa, 85% nós temos aí de uma classe D e E com acesso ao celular. Isso foi menos em 2017, quando nós tínhamos, em 2015, que nós tínhamos apenas 30% da população nessa categoria acessando a internet pelo celular. No entanto, nós temos 20 milhões de municípios, de domicílios, que eles não têm a internet. E essa redução desse acesso ela se dá principalmente pela falta do computador. E quando há o acesso da internet, nós vamos ver que a predominância ainda são nas faixas de 2G e 3G. A rede 4G, por incrível que pareça, ela corresponde a 70% dos acessos. Mas numa escala nacional pode ser até mesmo um bom indicador. No entanto, nós vamos ter 30 milhões de brasileiros que conseguem acessar a internet usando a rede 2G. E segundo a CGI, a dificuldade das famílias de baixa renda de acessar a internet tem relação com esses pacotes contratados, né? E esses pacotes contratados também têm relação com o fato de que nós temos hoje quase 50% e mais 50% dividido entre aqueles que têm pré-pago e pós-pago. E o fato de alguns desses segmentos de classe D e E ter o pós-pago não significa que ele tem um acesso igualitário em relação àqueles que podem pagar pacotes mais caros. Então, a desigualdade ela afeta diferentemente situações da vida cotidiana, e como a Sônia mesmo mostrou ali, a população infantil foi uma das mais afetadas, né? As famílias de baixa renda, sim, mas as crianças mais ainda. Porque nós vamos ter, segundo estatísticas do Enem, 42% dos nossos candidatos do Enem que estão disputando uma vaga para o ensino superior não têm computador em casa. E isso são dados da pesquisa quando você cadastra para fazer o exame. E os estados as regiões onde isso se dá de uma forma mais dramática, nas regiões norte e nordeste, onde você tem 70% dos candidatos ao Enem sem poder acessar as aulas do ensino médio pela internet. E quem tem acesso entre as classes C, D e E convive também com esses pacotes precários, onde fica muito difícil você fazer download de streams, de você assistir aula. E o acesso de qualidade, ele dificultou muito, de baixa qualidade, dificultou muito conseguir os benefícios das aulas virtuais de ensino. Mesmo que o aluno tentasse acessar aulas que estão disponíveis no YouTube, ainda assim ele está numa condição bastante desfavorável e vai enfrentar uma concorrência muito forte quando fizer o Enem. Então, isso faz com que a desigualdade em camadas mais pobres sejam
de uma consequência que pode mudar a vida das pessoas. Ou seja, eles vão para o Enem, esses alunos que não têm computador, estão nas regiões Norte e Nordeste, em uma condição bastante desfavorável. Sônia. Bom, eu queria complementar aqui alguns dados também, pensando na comunicação na cidade e essas situações de acesso à internet, que vai se dar no interior das cidades. E esse interior das cidades pode ser das metrópoles, das cidades médias, das cidades pequenas, com uma circulação de informação que vão ocorrer em diferentes escalas. De novo, as escalas. Na semana passada, eu estava conversando com um grupo de alunos do curso do Programa de Pós-Graduação da UERJ, Geografias da Comunicação, que foi um grupo que resolveu ficar junto na pandemia. Então, a gente não tem aulas, né, curriculares, mas a gente continuou se encontrando quinzenalmente para conversar. E na semana passada, nós estávamos conversando e tratando dessas questões das redes formais e informais de comunicação que se estabelecem, por exemplo, em uma metrópole como o Rio de Janeiro. Aqui, como em qualquer outra grande cidade, a gente tem essa escala micro de comunicação, que a gente pode chamar de hiperlocal, que é essa comunicação em bairros, em comunidades, em espaço compartilhado. E essa comunicação ela vai circular tanto na forma de redes formais, tipo rádio, TV, jornais comunitários, que podem ser também pela internet, como em formatos bem peculiares e que vão ter muito a ver com a cultura local. E um exemplo disso, por exemplo, para a gente aqui no Rio, eu acredito que em muitas cidades, são os carros com alto-falante, que passam pelas ruas, eles compram, eles vendem, eles podem inclusive divulgar produtos e podem até mesmo distribuir informação. Nesses lugares, nesses micro-lugares, essa circulação de informação também vai se dar muito dessa outra maneira mais, digamos assim, informal, de cartazes, de folhetos e também nas redes sociais que têm produção dessas pessoas que moram nesses espaços, né? Nesses micro espaços, lugares das grandes cidades. Então, ainda que os exemplos aqui sejam de cidades, eu acho que é possível a gente pensar que os centros de comunicação, de produção de comunicação, eles não são exclusivamente urbanos. É possível que existam em localidades menores, com outros tipos de recursos e adaptados a outros meios. E aí a gente vai ter exemplos, Thaís, que está aqui, também sabe disso, como as rádios de postes no interior do Brasil, que são as rádios cipós, que são encontradas no interior do Maranhão. E o fato é que, na maioria das vezes, esses meios que são locais e hiperlocais, eles vão depender de outras cidades, que era o que a Jaqueline estava falando das regiões da influência, porque eles ficam nessas zonas de influência de cidades maiores e o IBGE retrata muito bem dentro do registro do REGIC, né? Então, a gente pode dizer que essas formas e formatos de comunicação, eles vão variar de acordo com as regiões, não são homogêneos, eles vão se inserir em espaços geográficos que vão, por sua vez, refletir culturas locais que são bastante peculiares, que tecem e também resultam de características que vão ser sempre mescladas da cultura local. Mesmo assim, em muitas ocasiões, a escala nacional ela vai se sobrepor ao local e ao regional na difusão da circulação da informação. E um exemplo disso, nessa pesquisa sobre as regiões de sombra e de silêncio, a gente tem sempre muita dificuldade de checar em campo, porque Nélia, o César Martins, que
foi bolsista de iniciação científica, hoje mestrando do programa de pós-graduação da Federal de Juiz de Fora, e a gente pesquisou os municípios com IDHN muito baixo, são 32 municípios no Brasil, com renda bem muito baixa. E a gente resolveu, num determinado momento, observar a transmissão de rádio que se dava pela internet. E o César fez isso. Então, um dia, não acabou, por algum motivo, não teve conexão com a internet, e o César estava ouvindo uma determinada rádio, transmitindo pela internet, e o locutor veio se explicar e pedir desculpa para os ouvintes, porque eles estavam sem internet e o site do G1 estava fora do ar. Então, não ia ter notícia naquele dia. Então, o que a gente vê, muitas vezes, é isso, né? É o nacional ou o regional que vai se sobrepor a essa questão da informação local. E também outra pergunta, o que seriam essas notícias locais? Para além dos informes publicitários, serviços de utilidade pública. E aí, para entender esse processo, eu acho que é importante, já que citou aqui, falar um pouquinho mais detidamente o livro da Sônia Aguiar, que é Territórios de Geografia, do Jornalismo, Geografias da Mídia Local e Regional no Brasil, que é resultado da pesquisa de pós-doutorado dela e que ela fala das notícias locais, desses informes, são serviços de utilidade pública, e também, em outra escala que é regional, o livro da Pamela Araújo Pinto, que é O Brasil e suas mídias regionais, estudos sobre a região Norte e Sul, que foi resultado da tese de doutorado que ganhou o prêmio de melhor tese do campo política em 2017. E o próprio livro da Jaqueline, sobre o negócio da mídia no interior. Então, a gente tem 3 exemplos de como essa questão da comunicação da cidade, dos fluxos de informação, das redes formais e informais de mídia, como é que elas vão se dar nesses ambientes, nos ambientes das cidades e dentro das cidades, nos micros ambientes dos bairros e comunidades, né? Jaque. Então, a gente tem um monte de obra recém-publicada, né, que se somam aí algumas outras da década anterior e que tem formado, né, um repertório muito interessante, muito bom, muito rico, para a gente poder estudar todas essas questões, né? Sem falar dos artigos que estão sendo produzidos agora pelo próprio grupo, né, Geografias, e que nos dão esse arcabouço teórico, né, de reflexão para essa realidade aí que a gente está focando. Essa imagem que nós estamos vendo aí está muito pequenininha, não pretendo que ninguém consiga decifrar, mas eu vou explicar para vocês do que se trata. Isso daí é um REGIC, é um estudo do IBGE, né, Regiões de Influência das Cidades, porque o Regiões ele é uma série histórica, e esse estudo aí ele é dos anos 80, e ele foi coordenado pelo Roberto Lobato Correia, né, pelo geógrafo, e a gente vê aí como que eles escalonaram a hierarquia das cidades com base nos serviços oferecidos. E uma coisa que é muito interessante é que desde o primeiro Regiões, lá na década de 60, a presença de mídia, a presença de serviços de comunicação, ele já determina a hierarquia da cidade. Ele colabora para que os geógrafos, para que os técnicos do IBGE determinem, né, ou identifiquem se aquele lugar é um centro local, se é um centro regional, centro de zona, uma cidade centro de região, uma capital regional, no caso, ou uma metrópole. Né? O nível mais baixo dessa hierarquia nos anos 80 era a presença de emissoras de rádio.
Depois, em cidades que eram consideradas capitais regionais, a gente encontrava jornal impresso. E junto com o jornal impresso, uma série de outros serviços relacionados, né? E estações de TV, emissoras, né? Isso só era existente nas metrópoles. E daí, quando eu fiz o estudo comparativo dos diferentes números do regiões de influência das cidades, pode passar, Nélia, fazendo favor? Eu tentei aplicar isso ao estado do Rio e verificar se essa distribuição dos diferentes meios de comunicação sobre o território, no interior do estado, né? E daí eu desconsiderei a capital. Isso havia mudado. Então, o que eu observo, né? Que 30 anos depois, apesar da intensificação dos processos de regionalização da TV, né, da expansão das antenas de rádio, do aumento, né, do acesso aos dispositivos tecnológicos, né, veio o celular, era super caro e agora é um pouco mais fácil para que as pessoas tenham. Mesmo com isso, a produção de mídia e a oferta de serviços de comunicação é prevalente nas cidades mais complexas, né? Nas cidades com uma economia mais pujante, digamos assim. Todo centro urbano, né? Toda aglomeração urbana, seja uma cidade muito pequenininha, um bairro, seja uma metrópole, falando novamente nas escalas, tem os seus sistemas de comunicação, que envolvem ou não a presença de mídia, né? A gente não pode pensar em comunicação, pensar em trocas comunicacionais apenas com base nos dispositivos. Então, todo lugar tem a organização, né, dos seus sistemas. Essa organização é mais ou menos sofisticada dependendo do contexto da cidade e da grandeza, né, desse centro urbano, porque todo mundo tem necessidade de informação. Então, as cidades se organizam dessa maneira. Então, o que é essa pesquisa, né? A pesquisa não se limitou a isso, ela é mais ampla do que isso, mas o que eu consigo observar? O que a gente consegue ver? Né? E eu vou propagandear, né? Esse trabalho foi feito com orientação da Sônia, foi minha orientadora no doutorado, né? Prefaciou o livro, então eu fico muito feliz de poder mostrar também os resultados disso aqui, dividindo esse espaço com ela e com a Nélia. A pesquisa mostra, né, então, que jornais, revistas, gráficas, emissoras de TV e de rádio estão presentes em cidades que têm uma combinação de demografia, arrojo econômico, mercado mais dinâmico e contexto social mais sólido, né? Há um contexto mais sólido de produção técnica, cultural, intelectual e artística. Então, mesmo com o passar do tempo, as grandes cidades, as cidades maiores, continuam concentrando essa oferta de serviços. Só que esse aspecto, né, acaba por marginalizar quem mais precisa, né, e dificulta o acesso de boa parte da população a uma comunicação, né, que continua centralizada na produção de rádio e TV aberta. E daí a Sônia estava perguntando, né, na fala dela anterior, o que é essa mídia local, o que é essa comunicação local, quando nós pensamos em cidades que estão numa escala, né, mais diminuta, em cidades, em aglomerações urbanas, em centros urbanos, que não gozam de tantas conexões. Fora os anúncios publicitários, etc., o que é que se produz? Né? E muitas vezes nós não sabemos ou nós diminuímos, né? Reduzimos, olhamos com um olhar meio que pejorativo para esses conteúdos que são produzidos ali. Mas, felizmente, né, as pessoas dão um jeito de dar vazão a isso. Então, se essa demanda não sobe, os meios de comunicação locais e regionais vão procurar dar conta disso. E daí a gente observa que tem crescido a importância das plataformas na web para dar
vazão a essa demanda, a essas vozes. Então, em cidades muito pequenas, né, em cidades ainda que médias, dependendo da região do país que a gente estiver tratando, a presença de alguém que gerencie um jornal online, uma página no Facebook, ou até um grupo de WhatsApp para divulgação de notícias locais, né? Eu tenho conversado muito com isso com 2 colegas que estão aqui, que é o Pedro Aguiar e a Thaís Assunção Reis, a respeito disso. Isso é jornalismo, isso não é jornalismo, é importante que seja jornalismo, é importante que essas pessoas, né, consigam tratar das suas questões locais mais pungentes, porque a mídia, né, que atua numa escala maior, numa escala nacional, não vai dar atenção para isso. O problema é que, em muitos desses lugares, a conectividade ela é de péssima qualidade, ela não atinge todas as pessoas, então a gente continua envolvido aí nessa espiral. Nélia? Eu gostaria de fazer uma consulta a todos. Nós já estamos aí, são 19h15, tem um horário limite para a Intercom. Eu pergunto a Anaís se a gente poderia parar por aqui, embora a gente tenha muito material ainda para falar. Eu consulto a Sônia e a Jaqueline para ver o que elas acham, se a gente já abre para o debate. Pode ser. Nélia, Sônia e Jaqueline, vocês ficam à vontade. O que vocês definirem aí, tá bom. Talvez eu pudesse só falar de algumas manifestações que nós já tivemos aqui pelo chat, pelo Facebook. Pode ser? Pode. A Samilis Cruz, ela falando que é da área de biológicas, está achando a discussão riquíssima. Seja bem-vinda entre nós, Samilis. A Vânia Beatriz Vasconcelos, pelo Facebook, falou o seguinte: e mesmo entre esses que têm acesso às tecnologias, ela não falou exatamente a partir de qual contexto ela colocou essa questão, mas vamos lá. E mesmo entre esses que têm acesso às tecnologias, que têm dificuldade de usar os celulares, faço levantamento de acesso de produtores rurais às mídias sociais, e quando eu pergunto se tem celular com acesso à internet, ou se ele tem um endereço de e-mail, eles respondem: eu não tenho não, quem tem é o meu menino, geralmente referindo-se a um filho. Eu queria falar, então, para quem está nos acompanhando, que pode se manifestar, pode fazer as suas perguntas e participar aqui conosco. Gostariam de comentar? Eu acho que a próxima questão que está aqui no slide já mostra um pouco isso. Quando a Jaqueline diz que muitas dessas iniciativas de mídias alternativas surgem utilizando o espaço da internet, ela esbarra num problema que é o da qualidade da conexão. E uma das questões está ligada às nossas políticas públicas, que muitas vezes não conseguem reduzir essas desigualdades e acaba aprofundando até mesmo esses desequilíbrios entre escalas. E um bom exemplo disso é a questão da antena do celular. Se a regulação ela é uma forma de organizar o espectro, e ela é também uma forma de fazer com que tenha maior popularização da internet, ela também pode gerar um entrave. Se nós temos hoje no Brasil, sejam leis nacionais, regionais e municipais, são mais de 300 leis em vigor, todas elas regulando a implantação de uma torre de celular. E nós vamos ter situações como, por exemplo, na periferia, onde você tem lotes que não têm registro, lotes que são ocupações, você tem ruas estreitas, às vezes tem a questão o lote que você tem, que poderia instalar uma torre de TV, está ao lado de uma escola. Então, uma série de limitações que está ligado ao tamanho da rua, à estrutura daquela periferia, à legalidade do terreno, e tudo isso faz com que você não consiga ter um grande número de torres de celular que permitiria esse acesso de qualidade ao qual a Jaqueline se refere. Para você ter uma ideia, a UIT, que é a União Internacional de Telecomunicações, diz que o ideal é que você tenha 1.500 telefones celulares
agregados a uma antena. Numa cidade como São Paulo, você chega no pico 3.500 celulares demandando daquela antena. E na periferia chega a 18 mil. Então, mesmo que o cidadão tenha dinheiro morando numa periferia e que queira contratar um bom serviço de internet, se ele estiver em um bairro periférico, ele não vai conseguir fazer isso, porque a antena daquele bairro está sendo disputada por 18 mil pessoas. Então, a carência de infraestrutura, ela causa uma lentidão, causou uma lentidão muito grande durante a pandemia e uma capacidade que foi muito diferenciada para o tipo de acesso que você tem na internet, a considerar os diferentes níveis. Então, as pessoas se sentiram muito vulneráveis nesse aspecto. E elas ficaram mais vulneráveis ainda quando se depararam com a dificuldade de saber manusear e de saber lidar com essa tecnologia. E aquela ideia de que precisava, como o agricultor mencionado pela nossa colega que está nos ouvindo, é que, de fato, há esse nível de alfabetização para o uso dessa tecnologia, existe uma carência enorme dessa alfabetização. Então, muitos depoimentos que circularam pela TV, pelos jornais, dizem respeito de que eu não consigo, não carrega, não baixa, está lento, eu acesso, mas é muito demorado. E outros que tentaram usar os telefones fixos ou a telefonia celular, que a situação foi muito pior ainda, se gastando tempo e essa ligação não se completava ou caía. Sônia, aliás, Jaqueline, acho que é Sônia, né, Sônia? É a questão do esforço, né? Das ausências, né? Nélia, tudo isso que a Nélia está dizendo, na verdade, o problema das políticas públicas desse setor das telecomunicações no Brasil é porque muitas vezes as políticas são desenhadas nessa escala nacional e as políticas não levam em consideração peculiaridades que são das escalas regionais, das escalas locais. Por isso que a gente não encontra no Brasil essas regiões que são chamadas de regiões de silêncio, que a gente chama de regiões de silêncio. E isso faz com que o quê? A telefonia seja cara. Outro estudo, a Nélia citou um dado da União Internacional de Telecomunicações, a UIT, também tem outro estudo que diz que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo, que é um pouco mais de 40% de imposto no preço da conta da internet fixa, por exemplo. E aí tem uma outra consultoria, Frost & Sullivan, que fez um relatório para o Bradesco BBI, que mostra que o número de assinantes de planos pós-pagos tende a alcançar uma participação de 52% do mercado. Mas se a gente for verificar o painel de dados da Anatel, agora em 2020, a gente constata que os assinantes do pré-pago ainda representam a maior fatia, 50,6%, quase 51% das linhas, elas são pré-pagos, e os assinantes do pós-pago, 49,4%. O que a gente deduz... Já ter empatado, né? Oi? Já pode ter igualado esses dois. Sim, praticamente. Mas o que a gente deduz é que os assinantes de pré-pago, raramente eles têm um uso da telefonia muito restrito, porque um cartão que uma pessoa compra não dura quase nada. Então, quantas mensagens você pode mandar? Você necessita de um ambiente sem fio para você poder navegar na internet, porque, no fundo, o pré-pago fica bem difícil para as pessoas usarem o celular para navegar, e o pós-pago acaba se diluindo, ele continua caro para a gente que tem pós-pago e continua se diluindo no uso do celular. E um outro dado relevante
que o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, em cima disso que a Nélia estava falando, é um fundo público recolhido obrigatoriamente nas contas de telecomunicações, e ele não cumpre o papel de popularização do acesso a computador e à internet. Essa era a função do fundo, e essa função ela não é cumprida. Os valores arrecadados desde 2001, com exceção de um pequeno montante, 18 anos atrás, eles nunca foram utilizados. E essa contribuição obrigatória, que poderia ser investida, por exemplo, em alfabetização digital, que é o que a Nélia estava falando, tem sido usado basicamente para fazer o superávit primário. Então, o que a gente vai ver, alguma coisa que a Jaqueline também já comentou, sucessivamente nessas amostras de domicílios do IBGE, tem uma parcela grande da população que não entende como a internet funciona e, principalmente, tem um número razoável, uma fatia razoável que não tem interesse em navegar na internet. Então, e essas pessoas se deram conta quando? Na pandemia, porque elas precisavam ter acesso da internet para poder baixar um aplicativo, elas não tinham como fazer isso, porque o celular era pré-pago, então como é que elas iam fazer isso? Elas tinham que usar um telecentro, ou o celular de alguém, ou precisavam cadastrar o CPF, ou abrir uma conta bancária. Então, olha a situação que a ausência de uma política pública de comunicação que leve em consideração todos esses pontos, e principalmente as peculiaridades locais e regionais, vai fazer a diferença num momento como esse que a gente está vivendo. Agora, Jaque. Sim, então. Assim, na verdade, tudo que a gente está vendo, né, com as falas da Nélia e da Sônia, é que essas políticas públicas acabam não alcançando as pessoas e as localidades que mais precisam, né? A gente está vendo esses números, esses dados, essas reflexões a respeito da conectividade, a gente pode trazer também para outras mídias, né, que não o celular. Se a gente for parar para observar, e daí estudando, né, para essa transmissão, eu tive contato com um texto muito interessante de estudos, de um pessoal da área da administração, mas eles estavam falando a respeito de políticas públicas de comunicação no Brasil, fizeram uma revisão de literatura e constataram que a maior parte das políticas públicas existentes no país, historicamente, estão voltadas para a expansão da radiodifusão privada, vinculada a critérios políticos, e a confusão proposital entre liberdade de imprensa e de empresa, né? Então, o foco das políticas públicas no Brasil tem sido, né, historicamente, né, para além desses avanços tecnológicos que envolvem a questão da internet, o rádio e a televisão. E quando a gente vai pensar, por exemplo, em como que em determinados locais mais distantes dos grandes centros, ou que não gozam de toda essa proeminência, né, econômica, etc., organizam, né, os seus sistemas de comunicação nas pesquisas, né, que têm sido publicadas e tudo mais, a gente observa que são as barreiras à entrada para quem desejaria investir em produção de mídia de qualquer tipo, né, as barreiras à entrada são altíssimas. Então, não há uma espécie de isonomia nas oportunidades, o que faz, muitas vezes, esses meios de comunicação também dependerem politicamente de determinados grupos, né, dentro aí dos seus bairros. Há também um problema muito sério de demora e desinteresse por parte dos nossos órgãos, né, governamentais, dos nossos órgãos políticos. Então, por exemplo, o projeto de lei 2114, de 2011, que dispõe a respeito da isenção de impostos e contribuições na importação de equipamentos
para fotógrafo, repórter fotográfico, repórter cinematográfico, etc., está tramitando na Câmara há 9 anos. Né? Não é nada muito diferente do que muitos outros projetos, mas, enfim, temos aqui um exemplo. A Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal tem uma política de regionalização e desconcentração da mídia. A Pamela Pinto, que já foi citada aqui pela Sônia, no livro dela cita, né, essa revisão da distribuição de verba da publicidade oficial para que os meios de comunicação do interior sejam mais beneficiados do que foram historicamente com a distribuição de publicidade oficial federal. Mas, na verdade, a gente não tem nenhum estudo que mostre a eficiência disso. Na pesquisa que eu fiz aqui no interior do Rio, 80% dos meios de comunicação nunca viram esse dinheiro, a cor desse dinheiro, né? Não chega esse tipo de verba aqui. Eu acho que está no outro slide, a foto do telecentro, aqui. Né? E esse daqui é um outro exemplo que nós trouxemos para vocês de política pública, mas de uma política pública que tem as suas controvérsias, que são os telecentros em funcionamento hoje, né, no Brasil. Em cidades com IDHM muito baixo, as comunidades receberam kits para instalação desses espaços, para que as pessoas tivessem acesso, né, à internet, à navegação, aos serviços que estão disponíveis através da internet, mas há um problema, por exemplo, de que muitos deles estão instalados em escolas, né? E a escola não funciona o tempo inteiro, não funciona o ano inteiro, não fica aberta o tempo todo. Então, na verdade, é um tipo de política pública que não traz um acesso, né, igual a todo mundo conforme se prega. Sônia, a Naí está sugerindo que a gente caminhe para o encerramento, e eu acho que é conveniente aqui falar da última pesquisa que realizamos sobre os pequenos provedores e a interiorização da internet, para a gente encerrar essa conversa. A Naí poderia nos dizer se tem alguma pergunta. Não, só comentários. Eu posso deixar até para fazer no final, vocês poderiam, então, abordar esse assunto que falta, e depois, no final, eu fecho com esses comentários. Aí okay? nós encerraríamos aqui, tá bem, Sônia? Tá ótimo. Então, eu falo rapidamente, porque isso, na verdade, é o que a gente pode imaginar como uma tendência, não é? É um presente, mas também é o futuro, eu acho, dessa popularização, interiorização da internet, que são os provedores locais ou regionais, porque hoje a situação no Brasil está mudando bastante, porque essa conexão via fibra ótica está chegando em cidades menores, no interior do Brasil, que antes não tinham acesso, porque esse mercado sempre foi dominado por 5 grandes grupos, né? A Telefônica, a Telecom América, a Telecom Itália, a Oi, Sky, AT&T hoje. Então, os pequenos provedores locais ou regionais, em 2019, eles já eram líderes de mercado em mais de 3.500 municípios, né? E o acesso via fibra ótica passou de 24% em 2015 para 44% em 2019, e nesse mesmo período a conexão por telefone caiu de 26% para 6%, né? Então, hoje o que a gente tem são cidades no interior do Brasil que estão recebendo uma conexão de uma velocidade muito boa, às vezes melhor do que numa cidade ou numa grande cidade, e são os pequenos provedores usando fibra ótica que estão fazendo isso. Então, eu acho que é um dado bastante relevante, e eu particularmente acho que esse é um futuro, né? É um presente e é também um futuro para a presença da internet nos municípios brasileiros. Bom? Então, Naí, podemos encerrar aqui?
as suas perguntas? Podemos. Eu queria só, Nélia, que por favor você tirasse aí do modo isso, o modo apresentação. Eu vou só rapidamente lembrar algumas manifestações aqui. A Rita Argolo pelo Facebook. Ótima pesquisa, parabéns e obrigada por compartilhar. Liz Nóbrega, aqui na nossa sala aqui do chat. Dados interessantíssimos. A Juliana Torresani, excelente pesquisa e apresentação, parabéns às pesquisadoras. A Rita Benezati, isso. A discussão foi ótima. Jaqueline, leio vários artigos seus para minha pesquisa no mestrado na UFES. Ai, que fofa! São as manifestações aqui. Então, eu gostaria da gente fazer uma rodada aqui final para a despedida e depois eu encerro. Sônia, por favor. Eu tinha lá no último slide, eu tinha feito algumas anotações e falar rapidamente, porque eu acho o quê? Eu acho que a gente falou de um monte de coisa, eu trouxe um monte de dados, falou do que são as escalas, da questão local, regional, nacional, e eu acho que a gente também tem que pensar bastante no papel das universidades, né? Como que a gente prepara os estudantes que são agentes de transformação social para atuar nessa realidade que está em permanente transformação. E também as disciplinas de comunicação. Como que as disciplinas conseguem ler essas diferentes realidades, né, e incorporar nos programas. E sempre a pesquisa é o vetor, não é? De tudo. O que a gente faz, como a gente divulga, como a gente faz a circulação do conhecimento. Então, esses dados eles são importantes no momento em que eles se tornam visíveis, né? Que eles saiam da invisibilidade e que a gente consiga conversar entre nós. Obrigada, Sônia. Vamos a Nélia Del Bianco. Por favor, Nélia. A Sônia dizendo sobre o papel da universidade. Durante mais de 25 anos eu fui professora na Universidade de Brasília, dando aula na graduação, e havia este foco, sabe, Sônia, de você trabalhar preparando o aluno para a mídia nacional. Mas havia entre nós um acordo de professores que, pelo menos em um semestre, um grupo de alunos ficaria 3 dias numa cidade do interior, ali próximo a Brasília. Sempre era uma cidade de Goiás. E eles iam para lá com uma pesquisa prévia, chegavam sem uma pauta muito definida, e eles tinham que conhecer a cidade e produzir conteúdo. Isso resultava em ensaios fotográficos interessantíssimos, matérias de rádio também muito boas, e matérias para o jornal online. Inclusive, havia uma revista online só para essa experiência. Acho que experiências desse tipo, de fazer com que o aluno viva um ambiente diferente de uma grande cidade, faz com que ele perceba essas escalas e essas diferenças. E eu gostava muito de orientar trabalhos nessa área. O último, antes da minha aposentadoria na UNB, da graduação, foi uma cidadezinha qualquer. Os alunos iam para uma cidade que eles não conheciam e iam descobrir essa cidade. Então, foram 7 reportagens magníficas, tão interessantes, que o pessoal da Band chegou a chamar esse grupo de alunos para ir lá para falar como é que eles fizeram essa reportagem tão interessante, descobrindo as pessoas em cidades onde a mídia não é tão forte assim. A cidade ainda tem uma relação comunitária, laços, uma convivência muito grande entre si, e isso fazia da cidade o seu diferencial. Agradeço muito a Nair pela oportunidade. Excelente. Obrigada, Nélia. Obrigada, Nélia. Jaqueline, por favor. Eu compartilho, né, das ideias da Sônia e da Nélia a respeito da importância da gente formar essas novas gerações para uma atenção maior para o local e para o regional. Né? Aqui em Campos dos Goytacazes, por exemplo, né, nós estamos a 300 quilômetros da capital do Rio. O que eu observo é que existe pouco interesse por pesquisar as questões locais, as mídias locais. Né? Muitas vezes os alunos, quando vão fazer monografia, acham que quando a gente sugere para estudar um site da cidade, um jornal daqui, eles estão fazendo uma monografia menor do que se pesquisassem uma mídia
né, uma grande mídia, um jornal Globo, revista Veja, qualquer coisa desse tipo. Mas eu percebo que gradativamente tem aumentado as experiências e as pesquisas e incentivar esses meninos e essas meninas para perceberem, né, a riqueza das experiências, como a Nélia comentou, pode ser um caminho interessante para a gente conseguir um repertório mais amplo. Eu quero agradecer muito a oportunidade. A Rita, que comentou que lê meus textos. Rita, depois você me manda um e-mail, vamos conversar. Vai ser legal. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada às três, Sônia, queridíssima Sônia, Nélia e Jaqueline. Em nome da Cátedra Intercom, eu agradeço a vocês três e agradeço ao grupo de pesquisa Geografias da Comunicação por organizar e realizar essa live de hoje. Quero encerrar com 3 manifestações de pessoas que acompanharam aqui conosco esse encontro. Da Sueli Maciel, excelente discussão mesmo. A Thaís Assunção, maravilhoso, sempre muito bom ouvir Sônia, Jaqueline e Nélia. E a Isabela Pamponetti, maravilhoso debate. E eu gostaria de convidar todos que nos acompanham para o penúltimo encontro. A série está acabando, infelizmente. Então, na próxima quinta-feira, teremos o penúltimo encontro, que vai ser organizado pelo Grupo de Pesquisa Comunicação para a Cidadania. E o tema é Comunicação para a Cidadania em Tempos de Covid-19. Então, convido a todos que corram para se inscrever, porque as inscrições são limitadas, porque a sala do Zoom ela tem uma limitação de pessoas que podem participar simultaneamente. Então, vá lá no portal da Intercom, acesse o link, faça a sua inscrição, que quinta-feira, então, nós teremos a penúltima live. A última. Quem são os participantes? Hã? Quem são os participantes? Da próxima quinta-feira é Cecília Peruso, da UERJ, Cláudia Lani, Denise Terezinha da Silva, Rosinaldo Miani, com mediação de Sueli Aguiar e Pablo Navarrete Bastos, que é o coordenador do Grupo de Pesquisa Comunicação para a Cidadania. Tá? Quero lembrar que uma live tanto, né? Uma live de brilho. Gostaria de lembrar que quem participa de 75% dos encontros, ou seja, das 19 lives, quem participa de 14, tem a certificação da Cátedra Intercom. Não é a participação em uma única live que nós damos o certificado. A certificação é de quem participa de 14 das 19 lives. Então, muito obrigada ao Grupo de Pesquisa Geografias da Comunicação, obrigada a todos que nos acompanharam aqui pela sala do Zoom, a todos que nos acompanharam pelo Facebook. Lembro que ainda essa semana nós vamos disponibilizar a gravação dessa live no perfil da Intercom no YouTube. Nós vamos divulgar os links aí amplamente para que você possa participar, usar em sala de aula, usar como material didático e aproveitar esse encontro maravilhoso que nós tivemos aqui hoje. Obrigada a todos. Tchau, até quinta-feira. Espero você aqui conosco. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau, boa noite. Beijo. Tchau.